palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6. Se você já encontrou, eu convido você agora a, junto comigo, fechar os seus olhos mais uma vez e nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, ó Pai, porque neste sábado nós estamos aqui te adorando e já te adoramos de diversas formas. Te adoramos através dos louvores, te adoramos através das nossas orações, te adoramos através dos nossos dízimos e ofertas, te adoramos no estudo da escola sabatina, mas esse é o momento em que nós vamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Ó Deus, por favor, fala com a tua igreja, que eu seja apenas um instrumento, mas que a voz ouvida essa manhã, do chamado para a missão, não seja a voz do pastor, mas que seja a voz do Santo Espírito de Deus. Nos dê a tua presença e fica conosco, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Vidas em missão é o tema da série que estamos estudando nesse mês de janeiro aqui. Essa é uma série de 5 sábados. No primeiro sábado nós vimos aqui o chamado de Isaías e como Isaías foi chamado para a missão. Sábado passado o Lucas trouxe uma mensagem aqui em relação a Jonas e o chamado de Jonas e a rebeldia de Jonas enquanto estava na missão. A mensagem de hoje tem como tema quando Deus muda a rota. E nós vamos estar analisando a vida de um terceiro personagem bíblico. Dessa vez é um personagem que não tem muito destaque. Ele não foi profeta, ele não foi um dos apóstolos, ele não tem nenhum livro da Bíblia escrito com seu nome, mas ele exerce um papel importantíssimo no livro de Atos. Qual é o nome dele? O nome dele é Filipe. Veja o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Diz assim, a partir do versículo 3, no livro de Atos, capítulo 6, a Bíblia diz assim: Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O versículo 5 diz assim, que o parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A história de Filipe está registrada no livro de Atos, mas o seu nome aparece em apenas 3 momentos do livro de Atos. E o primeiro momento é aqui em Atos capítulo 6. A Bíblia diz que houve um problema na igreja que estava surgindo, a igreja cristã. Problemas na igreja. Tem alguns irmãos que às vezes estranham problemas na igreja. Irmãos, desde que igreja foi igreja, igreja tem problema. E teve um problema na igreja cristã porque havia um problema na distribuição da comida. Havia um problema entre os judeus e os gregos, e os apóstolos disseram, olha, a gente não consegue parar para resolver esse problema. A gente precisa eleger homens sábios, que tenham o Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, homens fiéis. Vamos eleger ele diáconos, e eles vão resolver esse problema. E a Bíblia diz que eles escolheram 7 pessoas, 7 homens para esse encargo. E o primeiro homem é um homem muito conhecido, que nós sabemos, Estevão, o primeiro mártir cristão. Mas o segundo nome dessa lista é o nome de Filipe. Então Filipe é apresentado na Bíblia primeiro como um diácono fiel. Um dos 7 homens escolhidos
para estar à frente da igreja de Deus. Uma segunda passagem que fala sobre Filipe está em Atos capítulo 21. Lá Paulo diz o seguinte, que no dia seguinte ele partiu e foi para a cidade de Cesareia. E ele entrou na casa de Filipe. Mas agora a Bíblia dá um adjetivo para Filipe. Ele é chamado de Filipe o evangelista. Filipe o evangelista, que era um dos 7. E a Bíblia diz então que Filipe tinha 4 filhas. Elas eram solteiras e elas tinham o dom de profecia. Filipe tinha 4 profetisas dentro da sua casa. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre esse fato desse homem. Filipe, ele tinha um cargo na igreja. Ele era diácono. Filipe tinha uma função na igreja. Ele tinha que servir as mesas. Mas ele não era conhecido pelo seu cargo. Paulo diz em Atos capítulo 21 que ele era chamado Filipe o evangelista. Queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para o seu coração. Se você esquecer tudo que eu falar essa manhã, por favor, não esqueça disso. Deus chamou todos nós para sermos evangelistas. Você diz amém? Eu oro a Deus para que lá no céu, nos registros do meu nome, onde está lá assim, olha, lá na terra, em Danbury, em Bethel, em Connecticut, existia um homem chamado Tiago, mas que não esteja do meu lado assim, Tiago, o pastor, que esteja Tiago, o evangelista. Anciãos, Hanilton, irmão João, Edson, Igor, que não esteja ao lado de vocês, que vocês eram anciãos, mas que vocês eram evangelistas. Todos nós, como membros da igreja, somos chamados a ser evangelistas. E o que é que eu aprendo aqui? O evangelismo começa na minha casa. A Bíblia diz que Filipe tinha uma família fiel. Ele tinha 4 filhas, e essas filhas foram instruídas nos caminhos de Deus. Essas filhas conheciam a Deus, ao ponto de Deus conceder a elas um dom tão precioso, que era o dom de profecia. Mas o evangelismo de Filipe, a obra missionária de Filipe, começava dentro da sua própria casa. Querida mãe, querido pai que está aqui me escutando, sua obra missionária começa dentro do seu lar. É dentro da sua casa. É interessante, amigos, às vezes eu tenho algumas conversas com alguns pais, e eles chegam para mim, e às vezes eu converso e digo assim, olha, fulano, o teu filho já está aí com 10, 11, 12, 13, 14 anos, ele ainda não é batizado, e eu digo assim, o que é que falta para ele ser batizado? E geralmente os pais olham para mim e dizem assim, pastor, eu acho que meu filho ainda não está preparado. Essa é uma resposta comum. Eles dizem, eu acho que meu filho não está preparado para o batismo. Ei, escuta o que eu vou te dizer agora. Não é função da igreja preparar o teu filho para o batismo. É função sua como mãe, sua como pai, de evangelizar o seu filho, de criar os seus filhos nos caminhos de Deus. A igreja vai te dar o apoio, a igreja vai te dar o suporte. Nós temos clube de aventureiros, temos clube de desbravadores, nós temos classe bíblica. A gente vai te apoiar, mas a obra principal de evangelizar a sua casa é sua. É sua. Nunca coloque sobre a igreja o encargo que é seu, como mãe e como pai, de guiar os seus filhos nos caminhos de Deus. Filipe era o evangelista, mas o seu evangelismo começava onde? Na sua casa. Mas a Bíblia diz que Deus usou ele de outras formas. E aqui nós encontramos a terceira parte da Bíblia, onde Filipe é encontrado, que é Atos capítulo 8. Você pode virar uma página aí da sua Bíblia para Atos capítulo 8. E nós vamos aprender aqui 5 lições rápidas sobre essa história de Filipe. É uma história muito conhecida. Veja o que a Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Filipe, ele foi à cidade de Samaria, e ele anunciava Cristo ao povo dali. E a Bíblia diz que as multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo-as, os sinais que ele fazia. Olha que interessante. A Bíblia diz que o evangelho precisava ser pregado. Os primeiros cristãos começaram a ser perseguidos. Estevão foi apedrejado. A perseguição começou em Jerusalém, e Filipe então agora sai de Jerusalém, e ele vai até Samaria.
E a Bíblia diz que em Samaria ele tem sucesso evangelístico. Se você leu aqui com atenção, versículo 5 e 6, você pode ler depois também o 7 e 8. A Bíblia diz que quando Filipe ouvia, as multidões vinham ouvi-lo. Ele fazia milagres, os demônios eram expulsos e muitas pessoas aceitavam a Cristo. Mas de repente, algo estranho aconteceu. Porque o texto continua dizendo que agora um anjo aparece para Filipe. E ele faz um pedido estranho para Filipe. Filipe estava em Samaria, pregando, centenas e centenas de pessoas estavam aceitando o evangelho, mas agora um anjo aparece para ele e faz um pedido. E a Bíblia diz no versículo 26 e 27, que um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. E este caminho é um caminho deserto. E o texto termina dizendo assim: Filipe se levantou e foi. Que pedido estranho. A obra estava avançando. O evangelho estava sendo aceito. Pessoas estavam sendo batizadas. Agora Deus vem e muda a rota e diz: Filipe, você vai sair daqui, onde você está sendo bem sucedido, e você vai para o deserto. E Filipe agora deixa o evangelho das multidões para ir para um lugar que ele não sabia o que ia acontecer. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Para Deus, uma vida vale mais do que um ministério de sucesso. Filipe estava tendo um ministério de sucesso. Mas Deus disse: Filipe, eu tenho uma pessoa que precisa me conhecer. E agora eu vou te levar, porque lá tem uma pessoa que você vai falar de Jesus para ela. Querido irmão, se preciso for, Deus vai mudar e girar o mundo para usar você para salvar uma única pessoa. Por isso esteja atento à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que Filipe simplesmente ouviu e foi. Ele obedeceu. Ele saiu de Samaria, onde estava tendo sucesso, e ele foi agora para o deserto, onde não tinha ninguém. E imagina Filipe agora se perguntando: Deus, o que é que o Senhor quer de mim aqui? Imagina Filipe dizendo: Deus, estava dando certo lá, as pessoas estavam se batizando, as pessoas estavam se convertendo, o que é que eu estou fazendo aqui no deserto? Escuta uma coisa que eu vou dizer hoje, querido irmão, escute com atenção. Deus raramente revela o seu plano por completo para nós, mas Ele sempre vai revelar o próximo passo. Talvez você olhe para o teu futuro e você diz: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que o Senhor me trouxe para esse país? Por que é que o Senhor me tirou de uma vida estável, que eu estava no Brasil, e vim para cá, e aqui as coisas não estão tão estáveis assim? Talvez você se pergunte: Deus, o Senhor está me chamando agora para ir para outro lugar, eu não sei o que eu vou fazer lá. Talvez você não veja o futuro por completo. Escute, Deus raramente, Ele revela para os seus servos o futuro por completo. Mas uma coisa é certa, Ele sempre vai revelar o próximo passo. E Ele ia revelando os passos para Filipe, e Filipe foi obedecendo. Sempre que Deus for revelando para você, o obedeça. Talvez eu fale para alguém essa manhã aqui que está pensativa sobre uma decisão que tem que tomar. Talvez um ministério que tem que assumir, alguém que tem que procurar para pedir perdão, um pecado para abandonar, um passo de fé a dar. E talvez você pense: isso não faz sentido. Ouça a voz de Deus. Aquele que só obedece quando entende tudo, nunca experimenta a dependência de Deus. Aquele que só obedece quando entende tudo, nunca experimenta a dependência de Deus. Filipe não entendia, mas Filipe foi. Filipe não compreendia o futuro, mas ele obedeceu. E por obedecer, ele testemunhou os milagres de Deus. E aqui que entra a segunda lição desta história. A missão desperta a sensibilidade do Espírito. O texto de Atos capítulo 8, versículo 29. Diz que quando Filipe se aproximou, ele viu uma carruagem. E nessa carruagem estava um oficial etíope, um alto oficial daquele reino da Etiópia. E aquele homem ia naquela carruagem, e a Bíblia diz no versículo 29, que o Espírito Santo falou a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. E a Bíblia diz então que Filipe corre, e Filipe se aproxima da carruagem, e ele se aproxima ali.
Felipe estava atento à voz do Espírito. Ei, querido irmão, escuta o que eu vou te dizer agora. Você está atento à voz do Espírito Santo em tua vida? O problema não é que Deus não fala conosco, Ele fala todos os dias. O problema é muitas vezes estamos tão distraídos que não ouvimos a voz do Espírito Santo. E Deus fala conosco, amigos, em todos os momentos. Ele fala no trabalho, fala na escola, fala numa viagem, em uma conversa aparentemente casual. O Espírito Santo, amigos, sabe o que eu aprendi? Ele é especialista em transformar coincidências em encontros eternos. Aquilo não era uma coincidência. Filipe estava no deserto porque Deus tinha mandado ele para estar ali. Ao encontrar aquele homem não era uma coincidência, era um propósito que Deus tinha. O Espírito Santo transforma aparentes coincidências em encontros eternos. O que é que acontece em seguida? A Bíblia continua dizendo, amigos, que a missão exige proximidade. O versículo 30 e 31 diz assim: correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então Filipe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu poderei entender se ninguém me explica? E ele convidou então Filipe a subir e sentar ao seu lado. É interessante, amigos, Filipe se aproxima da carruagem. E ao aproximar da carruagem, ele encontra esse homem. Esse eunuco, alto oficial do reino da Etiópia. Ele era um homem religioso. Ele era um homem estudioso, um homem sincero. Mas ele estava confuso. Ele havia ido para Jerusalém para buscar aquele Deus que ele tinha aprendido através das escrituras judaicas. Mas ele não conseguia entender claramente o que estava escrito ali. Deixa eu dizer uma coisa para você, escute com atenção. Fora das portas dessa igreja, existem centenas e centenas de pessoas sinceras e fiéis aqui na cidade de Denver e de Bethel. São pessoas que não são adventistas do sétimo dia. Elas têm outras religiões, elas frequentam outras igrejas, ou nem mesmo frequentam nenhuma igreja. Mas elas têm a sinceridade de Deus no seu coração. Existem hoje centenas de pessoas lá fora, que pegam a Bíblia, que têm o desejo de conhecer o Deus que nós conhecemos, que têm desejo de aprender sobre o amor de Deus que nós temos, mas elas não entendem. Sabe por que elas não entendem? Porque ninguém se aproximou delas ainda para explicar e para ajudar. Deus está buscando pessoas que se aproximem. Assim fez Filipe. Filipe se aproximou da carruagem e ele começou agora a explicar àquele homem o que ele estava lendo. Mas há um detalhe interessante nesse texto. Porque Filipe, ele tomou 5 ações. Nesse caso, que estão aqui na tela. Está bem pequenininho, talvez você não consiga ler, mas eu vou ler para você. A primeira ação de Filipe foi se aproximar. Depois de se aproximar, a Bíblia diz que Filipe acompanhou aquele homem por um tempo. Depois de acompanhar, a Bíblia diz que Filipe começou a fazer perguntas àquele homem, a dialogar com aquele homem, a conhecer aquele homem, a conversar com aquele homem. Por fim, Filipe começou a explicar àquele homem, abrir a Bíblia para aquele homem. E só então, no final da história, que nós vamos ver daqui a pouco, chega no clímax em que Filipe batizou aquele homem. Sabe qual é o nosso problema como adventistas? Sabe qual é o nosso problema com o adventista do sétimo dia? Nós amamos o último passo. Nós amamos o batismo. Quantos de nós não amamos o sábado de festa aqui na igreja? Quando o pastor entra aqui no tanque e pessoas são batizadas e tem lágrimas e choro. Nós amamos isso, não amamos? Nós amamos isso. Todos nós amamos, 100% da igreja ama o último passo. Poucos amam o penúltimo passo. Poucos amam o penúltimo passo, que é explicar, ensinar, se preparar para quando outra pessoa perguntar, estar pronto para ouvir. E sabe qual é o mais triste? Quase nenhum de nós, ou pouquíssimos de nós, fazemos os 3 primeiros passos. Nos aproximar das pessoas, sentir as necessidades das pessoas, acompanhar as pessoas. Isso é triste, não é?
Quantos amigos você tem que não são adventistas do sétimo dia? Quantas pessoas você tem a liberdade de conversar sobre outros assuntos que não são daqui da igreja, desse teto? Olha o que Ellen White diz. Livro Ciência do Bom Viver, página 78, ela diz: unicamente os métodos de Cristo terão verdadeiro êxito. E qual era o método de Cristo? Veja qual era o método de Cristo. Ao aproximar-se do povo, Cristo se misturava com as pessoas com quem desejava o bem. Ele manifestava simpatia, ele ministrava as necessidades, ele conquistava a confiança. E então ele dizia: siga-me. Qual era o método de Cristo? Ele se aproximava, ele se misturava com as pessoas, ele manifestava simpatia, ele atendia as necessidades, os interesses, e ele ganhava a confiança. E depois de ganhar a confiança, aí ele dizia: você quer vir na minha igreja? Ah, irmãos, nós falhamos nisso. Às vezes nós usamos o vem para a minha igreja, mas a gente não sente as necessidades dos outros. De forma geral, a gente não demonstra simpatia e amor. E Deus está hoje aqui me chamando para falar para você e para mim também, que nós precisamos fazer isso. Precisamos nos aproximar mais das pessoas como Filipe fez. Qual foi o resultado? 2. O primeiro deles, a missão de Filipe era apontar a Jesus. A Bíblia diz no versículo 35, que então Filipe começou a explicar ali, e começando com esta passagem de Isaías, ele começou a explicar e anunciar a mensagem de quê? De Jesus. Querido irmão, o nosso primeiro chamado é mostrar Jesus para as pessoas. O nosso primeiro chamado é mostrar Jesus para as pessoas. Olhe bem nos meus olhos, eu quero falar algo muito importante para você. Nós temos uma mensagem especial para o tempo do fim. Temos. Como adventistas do sétimo dia, nós somos os 3 anjos que vão espalhar a mensagem de Deus nos últimos dias. E essa mensagem envolve sim a guarda dos mandamentos. Essa mensagem envolve sim a guarda do sábado. Essa mensagem envolve sim ter um estilo de vida cristão diferente. Envolve isso. Mas nada disso faz sentido se primeiro a gente não mostrar Jesus para as pessoas. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós somos ferozes, rápidos em querer defender a nossa fé, debater, brigar, mostrar que a gente está certo, mostrar que o sábado é verdadeiro, mostrar que as profecias estão se cumprindo. E nesse desejo, a gente esquece Jesus. Nesse desejo, às vezes, nós esquecemos Jesus. Jesus precisa ser o centro, amigos, de toda e qualquer mensagem. Escute o que eu vou lhe dizer, preste bem atenção. Nós não fomos chamados para vencer discussões, mas nós somos chamados para apresentar Jesus. Não fomos chamados para debater, não fomos chamados para vencer discussões, fomos chamados para apontar Jesus. E qual o resultado quando apresentamos Jesus? Sempre tem transformação. A Bíblia diz que ao chegar em determinado ponto, o eunuco, ele disse assim para Filipe: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se você acredita de todo o seu coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naquele momento, os 2 homens descem da carruagem. Filipe vai até dentro do rio com o eunuco. E Filipe batiza o eunuco. Porque é impossível mostrar Jesus. E é impossível alguém aceitar Jesus no seu coração e não querer ser transformado. Aquele homem aceitou a mensagem. Ele compreendeu o texto, ele compreendeu o que Filipe explicava. E só havia uma decisão a seguir: entregar a vida completamente a Jesus. Eu não sei se eu falo essa manhã aqui para alguém que ainda não é batizado, que está aqui nessa igreja, mas ainda não é batizado.
Você tem vindo a essa igreja, você tem recebido estudos bíblicos, os irmãos têm falado do amor de Deus para você. Eu queria que você pensasse nessa pergunta aqui que o eunuco fez. E qual foi a pergunta? Eu já tenho certeza que Jesus veio para me salvar. Eu já tenho certeza que esse é o caminho verdadeiro. Eu já tenho certeza que essa é a palavra de Deus. O que é que impede que eu seja batizado? Ei, você que não é batizado ainda, o que é que te impede de ser batizado? Jesus está chamando você. Felipe foi com o eunuco. Ele batizou o eunuco. E diz a tradição bíblica, que aquele homem se tornou o primeiro missionário no continente africano. E tudo foi porque Deus mudou a rota de um homem, Felipe. Eu quero encerrar a minha mensagem essa manhã, querida igreja, dizendo o seguinte para você. Deus quer mudar a rota dessa igreja de Denver no ano 2026. Você diz amém? Deus quer que essa igreja em 2026 seja uma igreja que evangelize mais pessoas. Você diz amém? Deus quer que em 2026 essa igreja seja uma igreja que apresente Jesus para as pessoas que estão lá fora, que apresente um caminho melhor, um caminho de vida eterna. Mas quando eu falo de igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando de mim e de você. E o que é que vai acontecer para que você faça parte desse plano? Você tem que fazer a seguinte oração: Deus, muda a rota da minha vida. Muda a rota da minha vida para que eu conheça pessoas que precisam de Ti. Muda a rota da minha vida para que eu fale de Jesus para pessoas que ainda não Te conhecem. Muda a rota da minha vida para que eu seja um instrumento em Tuas mãos para levar pessoas aos pés de Deus. E Deus vai Te usar, eu não tenho dúvidas disso. Deus vai Te usar para a honra e glória de Cristo Jesus. Quantos querem fazer essa oração comigo hoje, essa manhã? Deixa eu ver as mãos levantadas. Amém. Nós vamos cantar o último hino essa noite, essa manhã. E esse hino diz: faz-me um servo. Esse hino diz assim: Deus, transforma a minha vida para que eu seja um servo em Tuas mãos. E eu queria que você, ao cantar esse hino, e ao escutar o som dos instrumentos, pudesse ficar de pé e cantar com força, cantar com gás, dizendo assim: Deus, faz-me um servo em Tua obra. Faz-me um servo esse ano. Faz-me um servo para levar pessoas aos Teus pés. Vamos então ao som dos instrumentos, ficar de pé e cantar juntos. Faz-me um servo.